Você sabe sentir? Como você sente a vida, as emoções, as coisas que acontecem na sua vida? Sabe que é uma coisa que a gente acaba não aprendendo e talvez pessoas não aprendam nunca, não tenham essa oportunidade, porque eu me lembro que desde criança eu desenvolvi bastante a minha inteligência intelectual, a minha inteligência racional. E eu só fui pensar na minha inteligência emocional quando eu estava no meio de um furacão que eu não aguentava mais aquela avalanche de coisas sobre mim. Pois bem, é isso que acontece com muitas pessoas. Como é que você sente? Você tem sentido e reagido? Você tem sentido e pensado? Como é que são as sensações? Como é que você recebe os sentimentos, as coisas que acontecem na sua vida? Eu tenho percebido que muitos de nós não aprendeu ainda a sentir. Porque eu me recordo que na escola eu aprendi matemática, mas não aprendi a matemática financeira, que me ajudaria a trabalhar meus gastos, saber ganhar dinheiro e gastar menos do que ganho. Eu aprendi diversas fórmulas, eu aprendi português, eu aprendi idiomas, mas não aprendi a lidar com pessoas. Eu aprendi matérias diversas, que eu nem me recordo mais, mas não aprendi a sentir, não aprendi a reparar minhas emoções. Aonde eu quero trazer esse pensamento? É que quase nunca a gente para saber se a gente sabe sentir, ou quase nunca a gente se depara que a gente não aprendeu a sentir, porque isso não foi uma matéria na escola. E a gente vive a vida a trancos e barrancos. E nas terapias a gente percebe que a gente precisa começar muitas vezes do básico, de como é que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, e aprender a traduzir isso. Muitas vezes as pessoas não sabem o que estão sentindo. Então, quando a gente começa a aprender a sentir, a gente começa a ficar mais sensível. É isso mesmo, sensível. Mas muito longe do machismo, de uma sociedade patriarcal que a gente vive, a sensibilidade, ela tá dentro de você se tornar mais perceptível. E se tornar sensível é importante, sim, porque se a gente não sabe sentir, a gente vai viver a vida inteira sem saber o que está acontecendo. Quer ver um exemplo prático? Pensa comigo. A gente decide limpar uma casa que está muito suja. E quando você vê uma casa que está muito suja, o chão todo empoeirado, você tramita pela cozinha assim, você vê vários pingos de coisas no chão. Se cair mais uma gota de água, a gente nem percebe. Se tiver mais um grão de poeira, a gente nem percebe. Mas se essa casa está limpa, pensa comigo, basta uma sujeirinha que a gente vê de longe, não é mesmo? Então, quanto mais a gente vai limpando, observando o nosso interior, porque aqui é o nosso verdadeiro lar. Aqui é onde a gente mora de verdade. E às vezes as pessoas esquecem que aqui é onde a gente mora de verdade deveria ser o lugar mais limpo do planeta, do mundo. E muitas vezes não é. Então a gente começa do básico e aprender a sentir o que eu estou sentindo. Nesse momento eu estou sentindo angústia. Da onde vem essa angústia? Como é que a gente sente essa angústia? Como essa angústia ela cai no meu peito? Como ela vai para dentro do meu organismo? Como eu sinto?
eu perco a fome, eu fico tremendo, eu fico ansioso. A gente precisa começar do básico. Quer ver um outro exemplo muito sutil? Nas relações. Vamos falar das relações afetivas. A gente não está lidando com pessoas e a gente não aprendeu a sentir, então a gente não sabe traduzir, não sabe falar. E a gente não fala, a gente não comunica o que está sentindo. E aí chega um determinado momento na relação que aquela pessoa que a gente era apaixonado se torna a pessoa que a gente hoje odeia. Que a gente não consegue ficar perto. Que a gente não consegue se relacionar. Por quê? Porque nós não aprendemos a sentir, muito menos a comunicar, muito menos a conversar. É por isso que a gente tem aquela coisa preconceituosa, né? Que a gente fala, nossa, tô tendo uma DR aqui. E as DRs deveriam ser conversas partilhares. E a maioria das vezes é o quê? Discussões e brigas. E aí a gente, como não sabe sentir, a gente tem a tendência a culpar o outro. Porque é você que não sabe fazer isso. É porque você fez isso. Você deixou de fazer aquilo e me atingiu. Quando a gente faz isso, a gente fica numa coisa chamada zona de conforto. Porque quando a culpa é do outro, a gente não precisa mudar. Então a gente precisa aprender a sentir. Para começar a aprender a se relacionar. E aí, a gente se tornar, deixar de ser adultos, deixar de ser crianças emocionais para ser adultos emocionais. Aprender a lidar com o que tem aqui, comunicar, sem culpabilizar as pessoas e dividir, conversar. Vou um pouquinho mais fundo nessa questão da sensibilidade. Se a gente não sabe sentir, se a gente não aprendeu a sentir, sabe o que a gente vê? Uma multidão de pessoas explodindo, porque só sente o que é grosseiro, o sutil não é percebido. E a gente vai juntando coisas dentro da nossa casa, do lar, que a gente só consegue tomar uma atitude quando aquilo explode, quando aquilo vira uma coisa, ou uma doença, ou uma incapacidade de lidar com uma emoção. É mais ou menos assim. Sabe quando a gente vai no médico, no ortopedista, por exemplo, e a gente está com um problema de sensibilidade, o médico às vezes ele põe um alfinetinho para ver se a gente dá um pulinho. Ou às vezes ele faz cócega no nosso pé para ver se a gente tem sensibilidade. A gente, quando não sabe sentir, é como se a gente estivesse andando com as próprias pernas e a gente só sentisse uma pancada com alguém dando uma paulada na nossa perna. Ou seja, quando algo muito grosseiro, muito grande acontece com a gente, é que a gente vai dar percepção. Umas alfinetadas, uns leves cócegas a gente não percebe. Aonde eu quero levar a gente nessa reflexão? Aprenda a sentir, aprenda a se vulnerabilizar e a dizer o que você sente. As terapias estão aí, existem uma enormidade de formas que a gente possa aprender a sentir, para depois a gente começar a lidar emocionalmente com o outro, com nós mesmos e com a vida. As sutilezas fazem a diferença, senão a gente vai cada vez mais acumulando coisas e a bola de neve acaba com o nosso lar, acaba com tudo aquilo que a gente tem. E por uma explosão, a gente pode magoar nosso parceiro, a nossa parceira, a gente pode perder uma oportunidade, estragar uma amizade. Aprender a sentir é a base de se relacionar, é a base da vida. Esse é um partilhar para despertar essa consciência de perceber como eu sinto, como você sente e o que você está sentindo aí. Comece por aí. Gratidão e até a próxima.